Então, verso 35. Shreyam svadharmo viguna paradharmat svanushtitat svadharme nidhanam shreya paradharmo bhayavaha. Então, Krishna diz, sabendo que, no verso passado, foi falado sobre padrões de impulsos da mente, que basicamente se resumem em gostos e aversões e neutralidades. Então, esses padrões de impulso, eles são uma forma a forma que você tem de enxergar o mundo. É a sua forma individual e peculiar de enxergar o mundo, de lidar com o mundo, de buscar as coisas que o mundo pode te dar através do seu esforço. Então, o raga e o dvesha são elementos que colorem o mundo. Você não consegue ver alguma coisa pelo fato em si isolado. Você vê o fato e tendo uma percepção também subjetiva do fato. Não é problema nenhum isso. Então, muitas vezes, esses padrões de impulso da mente, eles podem travar você. Eles podem te colocar em situações onde o necessário é deixado de lado para que você possa atender unicamente às demandas sensoriais da sua mente. Então, Arjuna estava nessa situação. Ele tinha total apego pelas pessoas que estavam ali nessa guerra. Então, ele trava. E Krishna diz para ele no verso passado, vá além da primeira impressão dos apegos e aversões. Entre o apego e a aversão e o Dharma, vá pelo Dharma. E o Dharma, ele é aquilo que fundamenta a existência de uma pessoa e fundamenta também as relações humanas, fundamenta também a relação do indivíduo no coletivo como um todo, não só dentro de uma sociedade humana, mas fundamenta também o relacionamento do indivíduo em termos universais. Como ele vai lidar com a natureza, como ele vai lidar com os outros seres, como ele vai lidar com as diferentes situações que se apresentam na vida dele. Então, Dharma, leia-se então como ética. Ética é a maneira mais adequada de agir. E os Vedas, a civilização védica, o Dharma ele é tão importante nessa civilização védica que ele é tido como aquilo que atribui valor à vida humana. Isso significa o quê? Que a vida de um indivíduo pode valer mais ou menos, dependendo da capacidade que ele tem de se manter no Dharma. Então, para se ter uma ideia da importância do Dharma, porque às vezes a gente olha para Arjuna naquela situação e você fala, dane-se o reino, eu não quero saber de reino. Na situação de Arjuna eu saía dali, eu sei lá, não quero mais saber nada disso. Mas, na verdade, não é uma opção para Arjuna sair dali, porque o Dharma é aquilo que tem que permear as ações humanas e o relacionamento. Então, ele não pode abandonar simplesmente porque não quer mais. Agora, naquela situação, ele tem que fazer por dever. E o dever, o Dharma como um dever, o Dharma como uma natureza, principalmente o Dharma como um dever, ele é aquilo que atribui valor à vida humana e também aquilo que faz valer a morte de um indivíduo. Quando um indivíduo morre no adharma, ou seja, fora do Dharma, é dito que aquela vida não valeu nada. Mas quando o indivíduo morre dentro do Dharma, ele abandona o corpo dentro do Dharma, tanto a vida daquele indivíduo quanto a morte daquele indivíduo foram bem aproveitadas. Então você imagina daí que Dharma é aquilo que atribui valor à vida e é aquilo também que atribui e dá um significado à morte. Então, não existe, naquela cultura daquele povo, não existe, e dentro do yoga, não existe uma opção que esteja fora do Dharma, fora do adequado. Não é sequer considerada uma opção. E aí Krishna disse para Arjuna, Shreyam Swadharmo Viguna. Arjuna, Shreyam Swadharmo Viguna. É melhor, Shreyam,
swadharma, o seu dever, viguna, executado de uma forma imperfeita, tá? Do que para dharmat svanushtitats, do que o dever do outro, executado perfeitamente. Nota bem, Arjuna estava negando na sua natureza, na sua natureza como dharma, e o seu dever como dharma. Ele queria adotar um estilo de vida renunciado. Por quê? Porque seus ragas e doeshas impediam ele de executar aquela ação necessária. Então o que ele faz? Eu vou executar o dever de uma outra pessoa. Que outra pessoa? Um renunciante. Eu vou adotar um estilo de vida renunciado e eu tenho certeza que esse estilo de vida renunciado eu vou poder fazer muito melhor do que o estilo de vida da ação, do karma yogi. Então o Krishna diz, Arjuna, não se preocupe com estilos de vida. Se preocupe com aquilo que é o seu dever nesse exato momento. Então não veja o seu dever como um empecilho para a sua vida. Porque mesmo que você faça esse dever de forma imperfeita, ainda assim é melhor do que você adotar um outro estilo de vida, uma outra atividade que pertence, que é para a natureza de uma outra pessoa, mesmo que você faça isso lá perfeitamente, porque não adianta nada. Então é melhor você fazer imperfeitamente. Aí você já pode pensar, então o meu dever, quando eu não gosto de fazer, quando o meu raga e meu doesha, eles confrontam aquilo que é o meu dever, então eu posso fazer de qualquer jeito, eu faço a coisa meio arrastada, eu faço procrastinando, eu faço de uma forma letárgica, eu faço a forma de qualquer jeito. Não é bem assim. Porque quando Krishna coloca a palavra vigunar, se referindo à imperfeição, significa que não é que você possa fazer de qualquer jeito, de uma forma deliberada, mas que você faz imperfeitamente, mesmo se esforçando para fazer o melhor. Então, quando você fala de dharma, você fala também de a intenção na ação e também pode ser medido como a consequência daquela ação. Mas é muito mais importante, na verdade, o que importa realmente é a intenção com a qual você faz. Então, yoga é o yoga, ele vai descrever o sucesso dentro do campo da intencionalidade e não dentro do campo da consequência. Yoga não é consequencialista. Você não vai medir o avanço em yoga pelo sucesso nas ações. Não, esse é um outro nível, uma outra forma de medir sucesso e resultado. Você vai medir o yoga pelo âmbito da intenção. Então, ao fazer alguma atividade, se eu faço essa atividade deliberadamente, de qualquer jeito, eu faço imperfeitamente por negligência, isso não é dharma, isso é adharma. Então, Arjuna, entenda que você pode fazer, é melhor que você faça uma ação imperfeitamente, mas se esforçando para fazer da forma adequada, tendo a intenção adequada ao fazer aquela ação. Por quê? Porque Krishna já falou no capítulo 2, Karmanyeva adhikaraste mapaleshu kadachana. Você tem autonomia quanto a fazer a ação, mas não tem autonomia nos frutos da ação. Então se preocupe em fazer a ação de forma adequada. Deixa o fruto comigo. Então, daí é um entendimento. É melhor você fazer a ação imperfeitamente do que fazer a ação do outro perfeitamente. Porque aí a pessoa pode dizer, não, mas essa ação que me cabe, eu não vou ter nenhuma projeção, eu não vou ganhar reputação. E na ação do outro ali, no dever do outro, eu posso ter uma projeção maior, eu vou ficar mais em evidência, né? Vai lá o outro lá fazer bhajana. Então ele não quer fazer bhajana quando está no começo do bhajana, porque não chegou tanta gente ainda. Então ele quer fazer o bhajana num outro horário que não é o dele, porque naquele outro horário ele vai ter uma projeção maior. Então ele quer executar o dever do outro, porque o dever do outro, ele fala, não, isso aí eu tiro de letra, ele está errando para fazer, ele não está conseguindo fazer, mas é o dever do outro e é o outro que tem que fazer. Mas aí você abandona o seu dever
para fazer o dever do outro. O que adianta você negligenciar os deveres com o seu filho e a sua família para ajudar a pintar uma igreja? Qual é a lógica disso? Apesar de ajudar uma instituição, pintar uma igreja, um templo, seja uma atitude meritória, se você faz isso como fuga daquilo que realmente era o necessário naquele momento, então isso é ruim, isso é adharma. Você está usando uma coisa para fugir da outra. Então, Krishna fala para Arjuna isso. É melhor que você faça o seu dever, mesmo que imperfeitamente, do que fazer o dever do outro para dar matsvanushtitat, do que o dever do outro feito perfeitamente, praticado de uma forma adequada. Então, Arjuna, saiba disso também. Svadharme nidhanam shreya. É melhor shreya. Nidhanam é svadharme. É melhor que você alcance a morte. Svadharme, no seu dever. Então, daí volta que a gente falou no começo do vídeo. Para você entender como o Dharma, ele está acima da vida humana, e por isso ele atribui valor à vida humana, e ele também está além da morte, e por isso ele atribui valor à morte. Então é muito melhor, Arjuna, a morte não é nada frente ao Dharma. Então mesmo que você morra fazendo o seu dever, é melhor. É melhor. Sabe por quê? Porque aí Krishna diz, para dharmo bhayavaha. Porque para dharma, o dever do outro, bhayavaha, ele produz, ele carrega bhaya, carrega o medo. Carrega o medo de várias formas. Primeiro, a frustração de você negar a sua natureza. Você vai adotar um estilo de vida que não é compatível com o seu prakriti swabhava, com a sua tendência de ser. Então você já vive uma vida de frustração. Aí também você faz o dever do outro negligenciando o seu. Na sua mente se instala um conflito. Porque toda vez que você sabe, tem consciência do que tem que ser feito, mas não faz, você deixa que na sua mente se instale um conflito. Ela se sente desconfortável com isso. Então você vai ficar na dúvida, será que eu não devia ter voltado atrás e ter feito aquilo que eu deveria ter feito? E agora aqui nessa vida que não tem nada a ver comigo, o que eu vou fazer dela? Será que realmente eu deveria ter metido o bedelho lá no serviço do outro? Então, o dever do outro pertence ao outro. Deixa o dever do outro para o outro. E o seu dever é seu dever. Faça o seu dever. Então, é isso.